E aí, galera, boa noite. Vamos chegando aí. Boa noite. Hoje tem um convidado mega especial. Tava aqui ansioso para recebê-lo. Não, tá tudo escuro aqui. Eu tô, eu tô me organizando aqui ainda. Naquele esquema que eu lhe falei do improviso aqui. Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí vai se sentando, procurando um lugar confortável, porque hoje tem um bocado de conversa fiada aqui com meu amigo Marcos, professora Carol Veloso, minha colega, muita gente aqui já bacana, Lore, cadê? Oba, gente, só gente boa. Vai chegando aí procurando um lugar confortável, vão sentando. Cadê? Deixa eu ver se meu amigo Marco já apareceu. Vamos ver se ele volta aqui. Boa noite, meu povo. Hoje o papo é sobre masculinidade, paternidade e masculinidade. Vamos ver se Marcos entra aí. Cheguei? Uhul! E Aí, aí? Meteu um black? agora sim. Aê, Meteu um black. Daqui uns dias eu coloco o meu também, viu? bote, cara, é sucesso. Sucesso. É, Quando eu velho. boto fone, às vezes não funciona, não, mas sem fone funciona. Ah, e rolou o gatinho aí, é coadjuvante, da parada? Porra, sempre tá aqui, mas não gosta muito de contato, não. É, como todo gato, aliás, né? Exatamente. É, não vou mentir, como a gente diz aqui na Bahia, não vou mentir que eu prefiro cachorro. Ah, é? Eu tenho É, ambos, gato e cachorro. é. E aí, Marcão, beleza? E aí, tudo bom? Deixa eu te Tudo bem? explicar, é porque eu não sei se eu Sim, consigo fazer isso, mas você que chamou a live consegue. sim, diz Basta aí. você escrever, você escreve o comentário, masculinidade e Ah, no paternidade, comentário aqui, sim. escreve, Deixa eu depois tentar, peraí, você. deixa eu tirar daqui. Tá. Vamos lá para as pessoas irem entendendo, né? Aí você. Paternidade ou masculinidade, cadê? Paternidade e masculinidade. Aí você envia o comentário, aí Masculinidade. vai aparecer o seu Publica, comentário. publico, É. né? E Uhum. agora? E como é que eu Aí você, fixo? se, você segura no comentário, Sim, vai aparecer aí fixar. não apareceu. Ah, Apareceu? fixar comentário. Show, Aê, perfeito. Então show. pronto. Aí Todo agora, mundo ouvindo então, tranquilo. Vamos lá, acho que sim. vamos começar. Acho que agora a gente começa. Boa noite a todo mundo. Eu já falei aí para irem buscando as cadeiras confortáveis, se sentando, porque hoje Uhum, vem, uhum. acho que vem bomba aí, viu? Meu amigo Marcos tem um trabalho muito bonito lá no blog O Macho da Relação, também é terapeuta, e eu queria que você se apresentasse aí, Marcão. Claro, claro. Olha só, então, eu sou Marcos, eu sou terapeuta e há um ano eu venho trabalhando com o masculino. Venho trabalhando Sim, em grupo terapêutico para homem, quando eu identifiquei que a gente não tem tantos espaços assim, né, para falar das questões que passam por nossa vida. Então, vem sendo para mim um prazer esse trabalho com homens, assim como é um trabalho para mim também, né? Eu me vejo nos outros homens, um espelhamento. sim. Então, esse trabalho vem sendo muito gratificante, assim. Aí, nesse ano de trabalho, algo que para mim é muito curioso é que eu diria 90% dos problemas do homem passam pela dificuldade de comunicação. Pela palavra. Impressionante, né? Pela palavra. O cara não, ele não é nem que ele não consegue dizer, ele não sabe dizer. Impressionante Sim. isso, né? Eu notei que alguns homens eles não conseguem diferenciar, por exemplo, a rancor, mágoa, remorso, tristeza, Ele ódio, coloca tudo num balaio só. tudo. É impressionante. Fala assim, o que você está sentindo? Aí o cara diz assim, eu tô me sentindo mal. Aí eu, tá, você tá mal como? Mal de Sim. raiva, mal de tristeza?
Ah, tô sentindo um negócio aqui Mal. dentro. Falo, porra, velho. Que onda, né? Mas, Mas velho, aí é tem isso. uma. Antes da gente começar a entrar no nosso papo aí, tem um lance que eu Uhum. estava conversando hoje com meu irmão. A gente, homem, tem muita vaidade, nós somos muito vaidosos, a gente acha que sabe tudo. Difícil é um cara que pede um conselho e, quando pede, acha que já sabia o que vinha da palavra do conselheiro. É Exatamente. impressionante, é impressionante. Mas vamos Exatamente. lá. E assim com a terapia também, né? A terapia, sim. Você trabalha com que método de terapia? Então, eu sou terapeuta de Theta Healing. Sim, É assim que eu atendo as pessoas. Mas eu sou tanto atendido com o Theta Healing quanto eu faço psicoterapia também. Porque assim, embora o sim. Theta Healing seja muito do subconsciente ali, da meditação, aquela terapia em meditação, eu particularmente acho importante também a terapia falada, assim, né? Da gente se ouvir e Sim. tal, porque é o momento que está se ouvindo, né? Todo mundo É, está eu falando que tô. admira meu trabalho, gente, obrigado. Ah, é muita gente, viu? Não é pouco, não. Você estourou aí. Engraçado, a gente é baiano, mora na mesma cidade e Nunca se viu, impressionante. nunca marcou para tomar uma, como se diz aqui por Verdade. aqui, né? Mas Mas vai acontecer. vai acontecer. Vamos lá. Hoje o que é que eu preparei por aqui? Como Uhum. você, eu acompanho o seu trabalho, admiro muito o seu trabalho. Como você fala muito de crenças limitantes, eu trouxe algumas frases, algumas eu ouvi ao longo da minha vida, algumas eu ainda ouço, e que eu acho, eu tenho a impressão que essas frases viraram crenças limitantes. Pelo menos em mim, algumas delas viraram. A primeira Uhum. delas, que eu cresci ouvindo, é: cuidar de criança é coisa de mulher. E aí, para piorar, a frase é a seguinte: cuidar de criança é coisa de mulherzinha. E aí você já nota uma coisa meio óbvia, que é a diminuição da mulher como pessoa, né? E é como se cuidar de criança fosse algo isolado da mulher. E aí eu queria que você falasse sobre essa frase, se isso realmente gera uma crença limitante, como é que você enxerga isso? Ah, com certeza. Além do machismo que está incrustado aí, né, nessa frase, tem a ideia de que eu não cuido da criança, ou então eu não cuido da casa como um todo, da família, porque quem cuida de criança é mulher, quem cuida de casa é mulher. Realmente, né? É uma crença e que nos limita a desenvolver de mais habilidades. Então, quando para mim é muito nítido, né? Quando eu vejo um homem, por exemplo, que não consegue cozinhar o básico, fazer um arroz, Para entende? sobrevivência. Não, exatamente para sobrevivência. Eu fico preocupado que é pela sobrevivência. Então eu digo, velho, você não vai aprender a, sei lá, ferver um leite, botar na mamadeira e cuidar de uma criança porque é bonitinho. Você vai aprender porque isso é necessário de ser feito, entende? Então, essa ideia de cuidar de criança é trabalho de mulher, para mim ainda tem um outro agravante, que é, qual é o agravante? Assim como tarefa doméstica, né? Se a gente enxerga que tarefa doméstica é algo inferior ao trabalho de rua, né? Então a gente pensa, Sim, bom, sim. tarefa doméstica é algo inferior. Na relação, quem é a pessoa inferior? Então, a pessoa Quem é que inferior, fica com o resto, né? Com o resto. exatamente. Então, a pessoa inferior vai ser ocupada da atividade inferior, percebe? Então, Sim, a sim, gente sim. ainda vê a tarefa doméstica, ou então cuidar do lar, cuidar das crianças, como algo subalterno. Então, se isso é subalterno, eu que sou macho que saio para trabalhar, quem vai fazer isso Sim. é a É a fêmea, né? mulher, que é Uhum. inferior a mim e que tem que cuidar dessas coisas, tipo criança, né? É Ave Maria, engraçado. exatamente. Eu fiz uma cartilha junto com a Defensoria Pública, que o título é justamente esse: cuidar de criança também é coisa de homem. E aí isso gerou uma repercussão enorme, assim, é como se eu estivesse falando uma aberração. Teve gente que criticou porque achava que era tão lógico que não precisava ser falado, e teve gente que criticou porque, como assim, né? Aqui em casa é o seguinte: como eu fico uma semana com Maria
e uma semana Maria fica com minha ex-mulher, Karine, que é minha amiga, que deve estar nos assistindo agora. Acontecia uma coisa muito engraçada. Quando eu contava às pessoas que eu ficava com Maria Flor, uma semana, sim, uma não, as pessoas achavam legal, mas no final me perguntavam assim: ah, pô, que legal, você fica com sua filha, mas me diz uma coisa, quem cuida quando tá com ela, quando tá com Porra, você, quem cuida? E aí eu tinha toda a caramba! dificuldade. Porque assim, o machismo é tão arraigado que ele implica em deixar as mulheres na ideia de que sempre tem que ter uma mulher para cuidar, né? Como se fosse uma babá. E aí você delega a mãe, a vizinha, menos ao pai, né? É como se o pai, o homem, não soubesse criar e ele cresce realmente com essa ideia. O que que você respondia? Eu, eu engolia e dizia, quem cuida sou eu, lógico, eu tenho apoio aqui de uma rede, eu tenho uma rede de apoio muito massa. Por exemplo, Maria tá lá em cima, eu botei para dormir, mas eu li uma história para ela que veio da escola e ela ficou com medo da história e estava com dificuldade de dormir. E aí Lore, minha noiva, tá lá em cima terminando de colocar ela para dormir. Lore faz parte, Uhum. né, desse conjunto todo. Minha mãe também funciona como rede de apoio. Um é rede de apoio do outro. Mas quem Claro, cuida sou eu, quem ela está é comigo, eu que dou o direcionamento, o remédio. Acontece dessa forma por aqui. Eu não estou vendo as claro. Justamente, perguntas. É, tem um comentário aqui, ó. O óbvio também precisa ser dito, exatamente. Exatamente exato. isso. Eu não me recordo quem foi o poeta, eu não me recordo, mas ele falou que o óbvio, ele fica aqui, ó. Aí ele fica tão na nossa cara que às vezes a gente não enxerga, né? Ele tá tão na nossa frente. É difícil, Então, né? exatamente. Olá, Alana, boa noite. A rede de Ó, apoio normalmente é feminina. A rede de apoio normalmente é feminina. é, Inclusive, quando um bebê nasce, né? verdade, verdade, verdade. Eu nunca ouvi, por exemplo, Só um isso. detalhe, o que ela está dizendo é que a rede de apoio, tanto para o homem quanto para a mulher, geralmente é feminina. É verdade Uhum. isso, verdade isso. Eu, por Mas meu exemplo, nunca irmão ouvi me dizer. apoia, meu irmão é homem e às vezes pega minha filha na escola, me ajuda. É bacana isso também. Eu, por exemplo, nunca ouvi dizer assim, é uma mãe solo que ajuda o avô. Geralmente é a avó ou a mãe dessa mãe, né? Exato. Essa Hein? mãe normalmente nem quer deixar com o avô, porque né? Homem não Uhum. cuida, homem tem mais o que fazer. Eu já ouvi essa frase, você acredita? Se alguém tiver mais outras frases aí também, que ao longo da vida foram Claro. virando crenças limitantes, vai jogando pra gente aqui. Mas eu já ouvi essa frase também. Homem tem mais o que fazer. Imagina aí, imagina aí. O filho é o tempo que sobra, porque o homem tem mais o que fazer. Muito louco isso. Exatamente, velho. Caramba, enfim, a gente vai se dando conta desses absurdos quando a gente deixa de naturalizar, né? Quando a gente fala, ó, isso não é normal. Aí a pessoa olha e fala, realmente não é normal. É. Como é que você lida? Como é que foi como é que foi a paternidade? Você não tem filho ainda, mas como é que foi o lance assim, você com seu pai com você? Como é que foi isso? Claro. Então, meu pai, ele é muito amoroso, ele é um homem, assim, muito cuidadoso, então, essa parte do afeto eu tive. Para mim, o que ficou um pouco a lacuna era no âmbito do profissional, por exemplo. Então, eu via que meu pai, ele era, isso eu devo ter herdado dele, né? Ele é muito sonhador, ele é muito filantropo, e aí acabava que às vezes ele fazia muito pelo outro, né? E pouco por si, então era aquela coisa de dar muito pro outro. E aí às vezes eu ficava, pô, e eu, né? Tipo assim, eu tinha o amor, tinha o afeto, mas, pô, queria também um brinquedo, queria sair, queria uma coisa, Queria mas ele tava sempre presença. nessa. Exatamente, exatamente, né? Então, isso é o que eu noto, Eu falo essa nas questão minhas da presença. palestras, eu falo nas minhas palestras que às vezes a gente cuida do mundo inteiro. Por exemplo, as pessoas tem gente representa a natureza e trabalha em ONG, sei lá, Hospital Irmã Dulce aqui na Bahia.
a pessoa sai de casa cedo, cuida de todo mundo e o filho fica por último. É impressionante. A gente cuida de todo mundo e a gente esquece da gente, esquece do filho. E eu não sei se isso é uma fuga, não sei. Mas Sabe uma coisa que é. eu venho pensando? Quando me perguntam sobre ter filho. Quando me perguntam sobre ter filho, essa ideia. Por que que essa ideia pra mim. Eu não vou dizer que me assusta, mas por que que essa ideia pra mim eu penso, oh, não é para agora? Porque eu tenho a certeza que se hoje eu tenho um filho, cara, eu vou pensar que, porra, eu vou viver minha vida pra essa criança. E aí Ah, aquela isso é ideia, sabe? Do tipo, ruim. Isso é ruim também. exatamente. Exatamente. Você percebe essa coisa? Eu vou viver minha vida pra essa criança, então parece que a O vida vai parar. excesso, né? O excesso também é ruim, né? O excesso de cuidado também é ruim, né? Eu vou precisar fazer algum curso aí de É. paternidade. Engraçado, eu faço análise como analisado há Uhum. 3 anos e meio, talvez. E eu tô no meio, eu tô no primeiro terço, vamos dizer assim, do curso de psicanálise. Eu estou fazendo o curso de Uhum. psicanálise. E, Massa. velho, é impressionante as coisas que a gente descobre é, enquanto, vamos dizer assim, estudante e analisado, né? São duas coisas diferentes. Que às vezes, por exemplo, esse trabalho do Pai Vem Cá, eu descobri que eu sublimei uma paternidade que eu tive de meu pai, que foi muito ausente, e aí no mês que eu tive a pior briga com ele, eu criei o Pai Vem Cá. Isso, e Caramba. eu descobri na psicanálise que o nome disso é sublimação. Ou seja, eu criei algo maior do que o problema para aprender a lidar com aquele problema. E quando a Porra. gente, e quando a gente vai perceber esse lance meu com Maria e querendo ser um pai, o melhor pai do mundo e tal, se a gente não parar para perceber, para analisar, a gente também comete excessos. Porque ser um Uhum. pai que mega abraça também gera problema, igualzinho ou pior do que aquele pai que abandonou. Tem que haver um equilíbrio sempre, sempre. O nome da Precisar fazer palavrinha algum curso. mágica é equilíbrio. Com certeza. Quem teve Deixa eu mais lhe alguma frase que você trazer, lembra? deixa eu lhe trazer uma outra frase. Homem não chora. Homem não chora para mim é uma frase forte porque eu tinha vergonha de chorar, tinha vergonha de sentir, e como eu não sentia, eu não reconhecia o sentimento do outro, inclusive o da minha filha. O que é que você me Perfeito. diz Rapaz, disso aí? perfeito. Essa colocação é perfeita. Inclusive, é com essa colocação que eu começo qualquer roda de conversa, qualquer palestra que eu tiver, eu começo assim, né? Uma vida sem sentir é uma vida sem sentido. Se eu não consigo entender, ou se eu não me permito sentir alguma coisa, para que é que eu estou vivo, né? Então, Sim, de que serve a minha existência? Aí é por isso que a taxa de morte é muito maior para os homens, né? Tanto o homicídio quanto o suicídio. Os homens estão sempre morrendo mais porque, o que faz sentido na minha vida se eu não tenho aquilo que está dentro de mim, né? Então, é, essa parte do homem não chora, para mim, ela esconde a nossa capacidade de sentir, e aí chega mais para frente, a gente não sabe, como eu comecei aqui falando, né? Eu não sei diferenciar sentimentos. Às vezes a gente não sabe nem amar. A gente acredita que amar é dar dinheiro, então acredita que amar é levar pra passear, é fazer qualquer coisa, menos estar presente, né? A gente não sabe mesmo. Então, esse lance do dar dinheiro é muito, muito forte na paternidade, sabia? Muito forte. Não do dinheiro, mas de você achar na cabeça. O pai o pai padrão, acha que ser pai é acordar cedo, trabalhar para dar algo. E esse algo é uma escola melhor, é um presente melhor, uma bicicleta melhor e tal. E às vezes ele não dá o melhor dele próprio. Tem um pessoal essa ideia. querendo. Ah, desculpa. Diga, Não, depois, diga. depois você fala. É porque eu tenho um pessoal querendo que você explique o Teta Healing depois da sua resposta. Você explica melhor Depois o eu posso Teta Healing. dizer. Sim, sobre isso que você falou do dinheiro, justamente alguns homens, né? A gente é criado para ter, né?
ter uma família, ter uma casa, ter um carro. Quanto mais você tem, mais homem você é. Então, muitos caras, eles acreditam que ele só vai ser amado se ele tiver muita coisa, se ele for o provedor, se ele for aquele pai que dá muito, né? Então, justamente essa ideia do dar dinheiro é também, de novo, né? Uma crença de que eu só sou amado se eu der o dinheiro, né? E aí tem até uma pergunta aqui, ó. Olha, a última pergunta foi: eu só confio na rede feminina de apoio. Como lidar? É por causa do Por medo do conta de um abuso, né? suposto, de uma ideia de possível abuso e tal. Exato, Olha, como lidar, justamente. E aí, cara? eu no meu caso, eu não arriscaria se eu tiver um mínimo de risco de minha filha sofrer um abuso, sei lá, vou deixar com um vizinho que eu não conheço, eu prefiro não deixar. Agora, se for um caso, se for de repente um preconceito nosso, tenta. Outro dia eu estava numa palestra e o pai me disse que a ex-mulher, na verdade uma namorada com quem ele teve um filho, não deixava ele dormir com a criança, com a filha dele. E aí eu disse a ele, olha, você para sua namorada, ex-namorada, você é um desconhecido. Ela deixar a filha, que na cabeça dela é a filha dela, que é outra crença limitante, a filha dela dormir com um desconhecido deve ser algo muito difícil. Mas então vai fazendo um teste, vai pedindo um voto de confiança, dorme um dia, dorme outro, a criança volta para casa, volta viva, né? Volta sorrindo. Então aí eu acho que isso se constrói melhor. E as mulheres, em geral, elas têm essa ideia de que só elas podem cuidar, só elas. Eu não digo isso como uma crítica, não. Os homens deixaram isso acontecer. Os homens foram, né, deixando por comodidade isso acontecer. E as mulheres acham que só elas cuidam, e para tirar isso é complicado. Cara, isso que você traz para mim é muito interessante, porque, lógico, a gente entende que o que a gente chega a viver hoje é fruto do que os homens fizeram e que não fizeram também, né? Toda a Lógico. negligência, toda a violência. Entretanto, é realmente necessário esse limite, essa confiança. E é assim eu digo, porque eu estava em conversa com uma colega, e aí eu dizia assim, falava, eu tô pensando em fazer tal coisa. Ela, você pode fazer assim, assim, assim. Aí eu, ok. Aí eu continuava, mas eu tô pensando, você pode. Eu falei, velho, como é que você vai reclamar da falta de proatividade do homem se eu não consigo nem dizer o que eu quero fazer? Entende? Então, tipo assim, eu digo, eu tô pensando em pintar apartamento. Olha, então você vai pegar o pintor tal, você pegar a tinta. Certo, porra, eu posso, obrigado pelo conselho, mas assim, entende o que eu quero dizer? Sim, Tem esses dois deixa eu lados da moeda. fazer, né? Exatamente. Porque eu vou trocar. Sim, porra, deixa eu aprender então aqui como é que troca. Eu boto um vídeo no YouTube, eu peço pra alguém, ou então me ensine. Qualquer coisa dessa forma, É, para que também a gente não fique, olha, só eu sei fazer, só eu sei cuidar, aí depois, tô cansado. Pô, é. Eu acho que vai existir em algum momento um equilíbrio disso, principalmente com o lance da paternidade. Mas uhum, hoje o que acontece é que um monte de pai se acomoda e deixa tudo com as mães. As mães, por outro uhum. lado, que são a maioria, não confiam nesses caras e não tem por que confiar, porque os caras estão olhando a criança, mas com um olho no futebol ali, com a cerveja, tomando cerveja. Aí realmente é complicado. Deixar com esse cara que está assistindo futebol o tempo inteiro, nada contra o futebol, mas está assistindo futebol o tempo inteiro, está bebendo o tempo inteiro, tá no Netflix o tempo inteiro. Esse cara talvez não seja o melhor cara para deixar um filho, lógico. Mas, porra, Uhum. se o cara tá lá tentando cuidar, tentando acompanhar o ritmo e querendo ajudar, dá um voto de confiança, porque é massa também. Com certeza, tipo assim, até é um estímulo, né? Até o cara faz mais. E assim, Sim, outra sim. coisa, aproveitando que você fala de paternidade, né? Que é algo que eu acho lindo, acho que é uma das transformações do homem, né? É a paternidade. E aí eu lembro de uma. Tem um outro Instagram que também fala de paternidade, que é o Homem Paterno, você deve conhecer, né?
E Sim, sim, ele excelente. botou um texto lá, ele pôs um texto em que ele se dizia. É interessante dizer isso, porque as mulheres já vivem isso, né? Eu sei que as mulheres já vivem a maternidade solo, né? Mas tem um outro lado também que às vezes a gente não olha, que é a paternidade quando você tem amigos e aí você diz assim, ah, eu não posso sair porque eu vou ficar com minha filha. Pô, imagine, o que você ouve, né? Ô, velho, como assim? Você vai deixar o churrasco para ficar com a Não, criança, não sei o que, não sei o que. não, Pô, eu vou tocar na ferida. Você está passando muito diga. por cima. O que a gente ouve não é isso, não. A frase é a seguinte: desliga, se tiver criança, tira. A frase é a seguinte: se é viado, é porra. É como se fosse diminuir a pessoa, primeiro chamando de viado, como se fosse algo menor, e como se isso fosse lhe tirar a masculinidade. Pô, se você Uhum. vai cuidar de um filho, você é menor, e ser menor vai comparar com, né, com ser viado, como Exatamente. se ser viado fosse algo menor. Existe um machismo muito brutal aí nessas frases todas aí, muito pesado. Eu Com passei por isso, certeza. eu passei por É isso. isso, cara. Então o cara ele tá em casa, aí tipo assim, ele só serve enquanto amigo se ele não tiver criança naquele momento, entendeu? Então, tipo assim, é impossível para um amigo visitar ele em casa, sei lá, levar uma comida, levar alguma coisa, oferecer uma ajuda, entendeu? Olha que noção, né? Eu conheci uma menina, assim, eu conheci não, tem uma amiga minha que me contou uma história esses dias, recentemente, que ela disse que a sogra dela, chegou para o marido. Ou seja, a sogra chegou para o filho da sogra e disse assim: você não tem mulher, não? É? Você vai fazer isso? Você vai cuidar do menino? Você não tem mulher, não? É? Imagina como isso é forte para as próprias mulheres, né? Como se cuidar de criança fosse algo intrínseco à condição de ser mulher e só, Exatamente. exclusivo, né? Agora, Exatamente. tem um cara aqui que botou, é o Apaixonado, é um blog apaixonado. Ele botou assim: mas o sentimento de cuidado da mulher é fisiológico hormonal. Eu posso te dizer que há um monte de estudos que diz que isso é mito. Mito. A gente foi Uhum. deixando isso acontecer. Essa frase é uma crença limitante, que o cuidado da mulher é hormonal, é fisiológico. Não é não, velho. É porque a mulher, talvez ela seja mais sensível, não no sentido hormonal, no sentido humano da palavra, e ela nota a necessidade da criança. E o pai não nota, porque ele está ocupado, porque tem mais o que fazer. Mas Exatamente. eu não acho não, que eu discordo aí, desculpa aí, mas eu discordo que esse lance seja algo fisiológico. Acho que a gente tem que cuidar, ainda que fosse fisiológico, a gente tem que cuidar também, independente desse lance fisiológico aí. Concordo. Alguém tem outra frase aí? Você tem alguma frase, Marcos, que você traga na sua vida que foi marcante para você? Rapaz, sobre essa relação, né, do pai com os filhos, para mim, tem algumas frases problemáticas, eu até já escrevi sobre isso, foi um amigo meu estava relatando, né, que ele estava numa festa da empresa e tal, e aí o chefe apresentou o filho, né, o filho tinha, sei lá, 7 anos, e aí o chefe chegou assim, fulano de tal, mostra aí qual é a alegria do papai. Aí o menino abaixou as calças e mostrou a genital, entendeu? Aí, ó, esse aí é meu devorador. Aí eu fico, esse tipo de frase, velho. Eu já até escrevi sobre isso. Às vezes o pai, ele se isenta de ensinar para a criança algo positivo, no sentido de, sei lá, de ensinar a pescar, de Sim, ensinar a fazer qualquer coisa, velho. Mas ele já, desde pequeno, já coloca uma mentalidade de assediador na criança, projetando na criança aquilo que ele quer ser, né? E tá, sim, ele quer ser o terror das mulheres, né? Então ele fala que o filho dele vai ser o terror das mulheres. E aí, quando ele diz para a criança, mostra aí qual é a alegria do papai, e aí a criança mostra o pênis, eu fico imaginando no futuro
O que que esse menino vai pensar? Fora o Ele vai lance. pensar, pô, se meu, sei lá, se eu não consigo ter uma ereção, então eu não tenho, meu pai não tem orgulho, que coisa. É, eu vou te dizer, eu passei um bom tempo, eu falo isso de boa porque eu lido bem com isso, mas eu passei um bom tempo, é, como é que eu vou dizer, com vergonha de cuidar de minha filha, porque eu tive um pai marcante, muito machista, eu tenho um pai assim, e aí o que é que acontecia? Quando eu saía cedo de casa para cuidar de minha filha que estava doente, por exemplo, eu ouvia ironia, tipo, parabéns, vai cuidar da filha, isso é ótimo, mulher adora isso. E aí eu ficava, às vezes eu ia para casa, mas eu ia com vergonha de estar indo cuidar da minha filha, velho. E eu noto isso que a gente falou na estante do você é viado e tal, isso é generalizado com criação de filho. Você está bebendo, está assistindo futebol, sua mulher diz assim, ó, eu vou para o salão, você pode cuidar de Joãozinho? Ah, meu amigo, se você cuidar efetivamente, levantar, deixar de assistir o gol do Flamengo para trocar fralda, você, você vai ser massacrado. É difícil. E a gente tem que mudar isso. Impressionante. A gente vai ter que mudar isso, porque deu merda. A sociedade já mostra que não deu certo. Não deu certo. Esse jeito Com de cuidar certeza. de criança de uma forma castradora e machista e tal, não deu certo. Ninguém ficou mais homem do que já era por causa disso. Ninguém desviou porque foi acolhido, né? Ou seja, a tese deu errado. A gente tem que construir outra. Com certeza, cara, e você tocar nesse ponto do futebol, eu acho interessante, porque eu sou um homem, assim, apaixonado por futebol, né? E aí eu fico muito triste com os caminhos que o futebol vem tomando, né? Esse caminho comercial, e esse caminho, assim, extremamente machista, né? Então, graças às nossas transformações sociais, a gente já vê alguns clubes fazendo campanhas e tal, e também a gente já vê a participação da família no futebol e tal, mas isso, para mim, também é algo complicado, porque uma coisa é você levar o seu filho, né? Você acompanhar seu filho no futebol e tal. Outra coisa é restringir a criança aquilo, sabe? E aí eu fico. Enfim, eu não digo nada porque eu não tenho um filho, a criança, enfim, sabe? Não é meu filho. Mas Sim, por dentro eu fico assim, ensandecido, velho, quando eu vejo o pai. Não, meu filho vai jogar bola, entendeu? Vai ser jogador de bola, e tipo assim, a criança, sei lá, sabe fazer ginástica, mas meu filho vai jogar bola, entendeu? E aí isso me deixa louco, porque, pô, cara, pelo amor de Deus, tem tanto esporte além de futebol. E assim, o futebol pode ser apreciado, não precisa ser só jogado, entende? E aí, enfim, tem esse lance do futebol, me deixa um pouco. Me deixaria esperançoso, é, mas me deixa um pouco triste. mas são estigmas, né, assim, sociais. A gente vai crescendo, ouvindo coisas e vai repetindo coisas. A gente repete sem perceber o tempo inteiro coisas, velho. É Uhum. impressionante. Impressionante, impressionante. Ontem, na aula mesmo lá de psicanálise, a gente entrou no assunto de criação de filho, e aí um colega disse assim: Ah, mas eu fico chateado que os pais não educam direito o filho, e eu acho que tem que, pelo menos, assim, já que avaliar, esse cara apanhou pra Uhum. caramba. Então ele tá ali Uhum. repetindo, repetindo, repetindo. E eu faço isso também. Exatamente. Agora sim, eu tive um grande lance que eu quebrei o ciclo. Eu não apanhei, não, mas eu tive uma paternidade ausente. E eu decidi não ser ausente. E é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Quebrar o Eu ciclo. imagino. Eu imagino. Por- Tem uma.
para mim, diga. Não, é porque porque os conceitos de pai e mãe vão ficando na nossa cabeça como leis, né? E se você não cumpre a lei do pai, ou seja, se seu pai te abandonou e você não abandona o filho, ainda que de forma menos grave, isso parece algo errado. É difícil só alguém que está fazendo análise vai entender o que eu estou dizendo, mas é difícil porque, pô, se eu apanhei, é o que todo mundo fala, eu apanhei e virei homem, e eu não vou bater, né? Qual o problema de bater também? E se você não nota que você está repetindo, A justificando, violência. validando a violência, é lógico, que é outra Com frase. certeza, ó. Tem a Paulinha comentou embaixo. Acho que a raiz machista não é nem o futebol, é a sociedade que não acordou. Outro dia eu comprei um dinossauro para minha filha e minha prima inclusive ficou justamente nessa ideia de que brinquedo tem gênero é outra coisa, né? Forte, né? Problemática. Cara, tem uma frase que eu acho que ela é tão dura que eu não sei se eu deveria dizer. Ah, tem que falar agora, fudeu. Então tá, olha só. A frase, inclusive, eu fiz um texto sobre essa frase, e aí um cara comentou embaixo dizendo que ele foi acompanhar a esposa no parto, e assim que a filha dele nasceu, o médico disse. Você já imagina qual é a frase, né? Quando vê que uma filha é Não. mulher? Ah, Você tipo, tá, se cuida, não, você está saindo de consumidor para fornecedor fornecedor. no nascimento da filha do cara. O médico falou isso, velho. Eu não Doido, tive né? nem como responder. Eu não tive nem como responder, entende? É foda. E esse lance de fornecedor, você vai parar para ver a essência disso aí, porra, é mulher como objeto o tempo inteiro, né? Quer dizer, você vai fornecer o quê? Você fornece produto. Você vai fornecer o quê? Exatamente. Você tá querendo dizer o Mercadoria. quê? Que a minha filha, minha mulher, minha mãe são mercadorias, né? E então é pesado, é pesado. Agora, uma vez a gente se falou um tempão atrás e eu falei uma coisa a você e eu vou falar de novo. No meu ponto de vista, chamar alguém de machismo, quer dizer, vou voltar um pouquinho. Machismo é o nome da doença, é o que eu acho. Chamar alguém de machista não resolve o problema. A gente até conversou um pouco sobre isso na época. Uhum. Como é que você vê isso? Vale a pena chegar para alguém e dizer assim, ah, você é machista? Isso resolve? Como é que a gente... Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu parei de usar o termo masculinidade tóxica, né? Na verdade, desde o primeiro momento, eu nunca gostei. E aí, hoje em dia, eu eliminei completamente o meu vocabulário. Porque se eu chego para um cara e falo que ele é tóxico, Você o que, corta que ele vai qualquer... responder, né? Exatamente. Aí Sim. acabou o diálogo, né? Cessou o diálogo. Então, eu chego e digo, olha, essa postura é uma postura que cabe refletir em cima, porque ela está reproduzindo o machismo, entendeu? Ou seja, a postura dele reproduz o machismo. Não chamei ele de macho escroto, de botar ele no paredão para botar com a metralhadora, porque, pô, qual é a minha intenção? A minha intenção é que aquele cara não repita aquilo. Para ele não repetir Lógico. aquilo, ele precisa entender o que foi que ele fez. É que nem uma criança. Se a criança fala assim, de novo, eu não sou pai, né? Mas se a criança fala, filha da puta, Sim. sabe o que é aquilo, entendeu? Aí você, cala a boca, vai apanhar. Porra, entende o que eu quero dizer? Não, e se você... Outro dia eu fui fazer uma palestra e Agora, desconectou e agora eu reconectou. voltei. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás com uma pessoa conhecida aqui na Bahia e essa Uhum, pessoa disse assim, ah, mas isso é atitude. A gente falou de um tema específico e ela disse assim, mas isso é atitude de gente machista, preconceituosa. Eu falei, certo, concordo, mas isso não resolve o problema. Se você chamar um uhum. pai
desses que a gente está falando, do você é viado, porra, chorar é coisa de homem, meu filho é do futebol e tal. Esse cara machista, se eu chamar ele de machista, eu não resolvo o problema. E como eu quero Exatamente. resolver o problema, eu tenho que conseguir atingir o coração desse cara de alguma forma. Eu não, Exatamente. não adianta eu chamar um leproso de leproso e não der uma pomada para ele se curar da ferida, entendeu? Não vai adiantar absolutamente nada. Inclusive aquela ferida, se for contagiosa, vai contagiar, vai continuar contagiando por aí. Exato. Cara, esse trabalho com o masculino me é muito gratificante, porque assim, eu tenho todo o perfil de homem que me segue. Todo o perfil. E a prova disso é que uma vez eu fiz uma postagem de dois homens se beijando, né? E eu perdi uns 500 seguidores. Aí eu entendi que, como tem todo tipo de homem que me segue, tem inclusive homens Sim, que são homofóbicos, entendeu? sim, E sim. aí, pra mim, é rico saber que todo homem me segue, porque todo cara tem problema ou com o pai, ou com a mãe, ou com a esposa, ou com o namorado, ou com o Sim. filho, o que quer que seja. Então, a masculinidade dele, independentemente da posição política que ele tenha, da religião que ele tenha, vai tocar, né? E aí, Lógico. hoje, eu consegui dialogar com um cara que pensa politicamente diferente de mim, rapaz, é um É um avanço avanço para mim, seu, cara. inclusive, né? É um Nossa, avanço dos é dizer dois, né? Vamos assim, dizer assim. é tipo assim, o cara tem uma posição política diferente da minha, mas ele diz, eu gostei desse texto aqui sobre, sei É. lá, ejaculação precoce, porque aí eu falo, caramba, velho, esse cara foi tocado de alguma maneira, né? O papel do analista, e aí eu já estou passando lá para a psicanálise. O papel do analista, ele normalmente ele é amoral, né? Ele está distante, ele ouve tudo. O cara está dizendo, olha, eu bati na minha mulher, eu estuprei minha filha, é uma merda, é crime, mas você tem que ouvir e direcionar aquilo para poder você encontrar um caminho para o cara, porque senão você não ajuda ele, né, a melhorar. Cara, exatamente. Se você ficar nesse papel de censor, de dizer a ele, ó, você errou, você é um merda e tal, você não ajuda. Exatamente. E uma vez eu vi uma discussão, eu tive uma discussão com uma amiga, que ela é advogada, né? E assim, Sim, na página, eu não falo de questões femininas, feministas, eu não falo. sim, Aí ela comentou comigo sobre a Lei Maria da Penha, sobre esse lance de pegar o cara e botar na cadeia. sim. Esqueci como era, punitivo, sei lá, eu esqueci o termo que ela me disse, mas ela falou, Marcos, isso não resolve. E aí ela falou pra mim assim, tem mulheres que falam da justiça restaurativa, falam de pegar um preso e coisa social, mas quando é da Lei Maria da Penha, cadeia, 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 cadeia. Eu falei, Que velho, é sabe quando é que eu vou punitivo, é falar isso pra mulher? vingativo, né? Nunca. É. Eu disse pra ela, eu É, falei, isso nunca vai sair da minha boca. Se você falar, eu posso até concordar, mas da minha boca não sai, não. Lá no escritório eu não atendo direito de família. Pouquíssimas vezes eu advoguei no direito de família. Só que hoje em dia menos ainda, porque às vezes chega alguém lá querendo litigar, querendo brigar com o ex-marido, a ex-mulher. E se antes eu não conseguia, hoje eu não consigo. Eu consigo menos ainda, porque eu quero fazer as pazes, eu quero dar um conselho para poder resolver via guarda compartilhada, que é o meu caso aqui. Então, assim, eu não consigo mais atritar. Meu caso mesmo aqui com minha ex-mulher, pô, a gente terminou super litigando mesmo, brigando e se ofendendo, se atritando. E hoje é minha amiga, eu sou advogado do noivo dela, minha noiva é nutricionista da minha ex-mulher. É uma grande família, de verdade. A gente descobriu, olha só que interessante, a gente descobriu depois da separação o real sentido da família. E hoje, eu posso dizer que eu tenho uma família com minha ex-mulher. Hoje.
a gente é uma grande família. E é um negócio bonito de ver. É até difícil até de explicar, porque tem gente que não entende. Tem gente que Com não entende. certeza. Quando você fala real sentido de família, como assim? Explica melhor. É porque assim, eu achava que família, como eu falei nesse instante, eu achava que ser pai era isso, trabalhar, 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 fazer uma cara de mal e voltar para casa cansado e dormir. E eu cuidava de minha filha quando sobrava tempo. Eu dava um banho, eu trocava fralda e tal, Nossa. contava a todo mundo que eu era um paizão, mas eu era um pai no tempo que restava. Hoje é o contrário. Hoje minha filha passa uma semana aqui, uma semana sim, uma semana não. Na semana que ela passa aqui, eu não trabalho de manhã, que é um negócio que exige de mim uma disciplina gigante, de trabalho. Mas eu cuido dela, eu fico com ela, eu estou presente, eu brinco de bola, eu brinco de boneca, eu imito vozes, eu durmo até mais tarde. E isso é família, cara. Isso é cuidado, isso é colo. E com minha ex-mulher, eu acolho, às vezes almoça aqui comigo, minha ex-mulher, minha noiva, o noivo dela. Isso é família, isso é família. Bota fé, Família, bota fé. família é um cuidando do outro. Isso é família, acabou. Acabou, é o Entendeu? significado de família. E hoje eu Gostei cuido disso, velho. dela. E hoje eu cuido da minha ex-mulher cuida de mim, eu cuido de minha noiva cuida de minha ex-mulher cuida de minha filha cuida de minha. Hoje é família real. Hoje eu consegui entender, todos conseguiram entender. Agora, para isso, precisou todo mundo estar em paz, né? Com certeza, cara, que definição, amei isso. Ai, maravilha. Vamos ver aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. O pessoal aqui elogiando, gente, obrigado por terem ficado até agora, que maravilha Ah, mesmo. uhul! Aqui, ó, o pessoal disse Maravilha. assim, a separação atrapalha muito na paternidade. Atrapalha, mas às vezes é uma desculpa massa. Uhum. O cara diz assim, eu me separei e aí minha filha fica com a mãe. Porra, é massa isso, é fácil pra caramba. Cômodo, né? É cômodo, pô, e a desculpa é perfeita, eu me separei. Eu queria criar, mas aí eu me separei. E aí ela fica com a mãe. Caramba. E alguns juízes, pior do que alguém leigo, é um juiz que sabe o certo, define a guarda compartilhada. Ó, dona Josione aí, ó, muita amizade e respeito para conquistar esse belo. Minha mãe. Mãe é mãe, né? E aí o juiz que não é um cara leigo, às vezes ele define como guarda compartilhada, mas ele diz assim, tem que permanecer com a residência fixa na casa da mãe. E aí, pô, Porra. como assim guarda compartilhada com residência fixa na casa da mãe? E aí o pai vai equilibrar esse período de convivência que dia, que horas? Ou só sábado e domingo para pegar para ir no parque, no cinema? Não dá para ser pai dia de sábado e domingo, velho. Não Caramba, dá. meu irmão. Não Olha, dá, não. por isso que debater masculinidade é necessário, porque é o espaço que os homens têm de falar essas coisas, entendeu? Tipo assim, olha esse. Aqui, ó, a Natália, meu irmão voltou pra isso por causa da filha. Ela infernizava a vida dele. Velho, é Isso é porque. ruim. É porque, claro, é menos recorrente do que uma mulher solo, ou então tá ali com seu filho sozinha. Claro, tem muito mais casos assim no Brasil, lógico. Mas também não pode negligenciar o caso desses homens, né, que não vêm a filho, ou então que estão em relacionamentos abusivos também. E assim, relacionamento abusivo é pros dois e é a mesma coisa pros dois, claro. Sim, Tem sim. suas particularidades, da questão da violência e tudo mais, mas também acontece com o homem, entendeu? E aí é uma coisa que parece que é silenciada total, assim como o pai que não é deixado ver a filha, né? Sim, pô, velho. Tem muito caso assim mesmo. Eu não participo, eu não advogo nesses casos, mas eu tenho muitos relatos de pais que lutam para ver o filho e não conseguem. Assim, eu não consigo estabelecer uma estatística, porque do outro lado também
tem muita mãe que sonha em ter o pai perto e o pai é ausente. Uhum. O que eu acho que precisa é a gente entender o papel nosso na vida dos filhos, né? Eu comparo os filhos a uma visita quando chega na nossa casa. Chegou a visita em casa, você faz o quê? Você sai para trabalhar? Não, velho. Você inventa uma desculpa no trabalho, porque você tem que ficar ali com a visita. Você sai mais cedo Uhum. do trabalho, porque você tem que dar atenção à visita. Você vai fazer um turismo no Pelourinho, que é um lugar que você já visitou 10 vezes, porque a visita está aqui na sua casa. E a gente tem que tratar bem essa galerinha que acabou de chegar, velho. São visitas nossas. E Com certeza. a gente chegou primeiro e tem que ter esse papel de ciceronear no mundo, né? Mais ou menos isso aí. Quando a gente entende esse papel nosso de ajudar os filhos, melhora, melhora pra caramba, eu acho. Ah, com certeza absoluta, velho. Que riqueza. Como você falou, a gente precisa se encontrar pessoalmente para conversar sobre alguns temas Massa. desse universo masculino da E paternidade também. a gente tem que fazer um Diga. trabalho junto. Claro, claro, claro. Como eu digo a você, né, essa questão da paternidade para mim ainda não é algo que eu vejo agora, no presente, justamente para ter que desmistificar algumas ideias, né? De que se eu for pai, minha vida vai parar, ou então, se eu for pai, eu não tenho mais como trabalhar, essas coisas assim que também são crenças Sim, nossas, né? sim, sim, é justamente. Mas vou lhe convencer do contrário. Ah, é? Vou lhe Maravilha, convencer do maravilha. contrário. Ó, minha vida não parou. Eu não tinha poupança antes de Maria Flor nascer. Aí todo mundo diz assim: ah, quando o filho nasce, você fica sem dinheiro porque você tem que comprar as coisas. Eu vim passar a ter poupança porque Maria nasceu, depois que Maria nasceu. Porque na verdade foi quando eu me toquei que eu gastava mais do que eu tinha. E depois que ela nasceu, me deu essa coerência financeira e tal. Então, eu acho que o filho ajuda a gente a se reformular como pessoa. Com certeza, com certeza. Vamos agradecendo aqui, ó, as pessoas. Finalize aí você tem que explicar ao pessoal o que é o Teta Healing. Ah, tá. Então, gente, o Theta Healing, ele é uma ferramenta terapêutica, ele é uma ferramenta de cura energética, física e espiritual. E, grosso modo, a sessão se passa em meditação. Tanto o terapeuta quanto o paciente vão estar em meditação. E aí, o início é uma leitura. O terapeuta faz uma leitura do campo energético da pessoa, né? A gente vai estar de olhos fechados, a gente se conecta com a nossa energia e faz uma leitura do campo energético da pessoa. A partir do que a gente vê, a gente vai falando. E aí é uma sessão falada, né? Embora estejam os dois em meditação. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é justamente identificar a raiz dessas crenças e liberá-las. Já que é uma crença, ela não é algo permanente, imutável. Hoje, por exemplo, eu penso que ser pai vai parar minha vida, mas não, com certeza é algo que eu posso mudar. É uma crença que eu posso mudar, percebe? E aí o Theta Healing, ele trabalha na mudança instantânea dessa crença. Você tem algumas visualizações, tem algumas lembranças, algumas memórias. Então, só para dar um exemplo, porque eu não consigo me aprofundar nos relacionamentos. Aí, quando a gente vai fazendo perguntas para a pessoa, a gente chega à ideia de que ela pensa que se eu me aprofundar, eu vou ser traído, vou ser machucado. No subconsciente, né? Então, o consciente dela não se entrega porque o subconsciente acha que se entregar vai se machucar. Então, a Sim, nossa por ideia causa das é experiências de vida dela. exatamente isso, que às vezes a gente nem se toca, né? Às vezes a gente nem sabe. Então, a Tá, função do teta é essa, é liberar. eu vou te pedir eu vou te pedir dá para fazer Teta Healing assim, tipo online, ao vivo? Tá, a distância dá, eu só trabalho à distância, inclusive. Massa, então Regina Bezerra disse assim: eu não tenho pai, nem na vida, nem no registro. Fui registrada apenas por minha mãe. Caramba, forte. Eu tive um progenitor. Então, e aí, que conselho do Teta Healing a gente consegue Cara, extrair aí para essa nossa amiga? Um exemplo. é forte, né? A figura do Demais, pai, demais, demais. a figura do pai, ela, a ausência dessa figura
deturpa toda a nossa relação com o masculino, né? Então, principalmente para a mulher, se teve uma relação conturbada com o pai, ou mesmo se não teve o pai, é muito provável que tenha também uma relação com o homem, uma vez que o masculino, para mim, representa abandono, representa machucados, feridas, representa rejeição. Então, eu vou acreditar, eu posso, né, talvez, acreditar que qualquer figura masculina tem isso. Mas, claro, não é coisa necessariamente vai ser assim. É algo que pode vir a ser. Mas aí só Sim. exceção para saber. Cada pessoa é uma. Eu entendi, mas é um lance que, assim, como qualquer terapia, né? Você precisa estar disposto, se entregar e entender que você possui nuances Uhum. inconscientes que lhe fazem praticar atos involuntários e enquanto a pessoa não se der conta disso, talvez ela viva no automático, né? Exatamente. Marco, Bom, faz uma finalização aí, já está acabando o claro, vamos tempo. finalizar. O tempo Gente, eu todo quero seu aí, agradecer. fica à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui agora, nesse momento, até as 10h24 com a gente. Foi muito uma honra minha estar com o Otávio. Realmente é uma pessoa que eu preciso encontrar logo, conversar logo. Tem muita experiência aí para trocar. E justamente falar de masculinidade, de paternidade, é o que vem transformando assim, né? Não só minha vida, como vem transformando a vida de homens que eu conheço. Então hoje eu já consigo olhar para um homem e enxergar além da carcaça, né? Além da armadura. Eu já consigo ver o que está por trás daquele olhar ali, aquele medo da rejeição, aquele medo do abandono. Então, nós homens, a gente tem muito medo, né? Só que é o medo que está lá dentro do nosso olhar. E aí quando a gente consegue botar para fora, a gente vê todo o tesouro que há nesses rapazes. Então, esse trabalho com o masculino vem sendo transformador para mim. E falar de paternidade, então, deve ser mais transformador ainda, né? É porque quando você vira pai, velho, você começa a se tocar de coisas da sua vida como criança, hein? É muito louco, velho. Você carrega no colo e aí você vem na sua mente, pô, eu não tive colo de pai. E aí, Nossa, pô, velho, eu acabei de participar até de um livro aí que a Novalgina lançou. Exatamente, a minha frase foi exatamente essa, porque a Novalgina convidou 100 pessoas no Brasil, não, 100 pessoas não, foram 100 frases escolhidas para falar sobre colo. E minha frase foi essa, eu dou colo como pai porque não tive colo de pai. E assim, a gente aprende às vezes o que não fazer. Às vezes a gente uhum, repete, porque foi essa a bagagem que a gente teve, a gente repete, esse o nosso repertório, mas às vezes a gente doa o que não teve, porque doeu tanto não ter, que a gente agora quer disponibilizar algo novo, algo diferente. com certeza. Então, eu Velho, agradeço. brigadão, brigadão, brigadãozaço aí pela sua presença, Massa, também disponibilidade, agradeço. pela sua energia. Você engrandece a vida da gente, tá bom? Muito Continua com obrigado, você seus textos também. aí e a gente vai se ver Obrigado, aqui meu na querido. Bahia. A gente mora perto, tem que se ver. Que porra é essa? Marcar. Falou, irmão. Um Pode deixar, vai abração. rolar sim. Boa noite para todo Abraço, mundo nego. aí. Obrigado pela presença. Bom descanso. Muita pergunta vai ficar em aberto aqui, mas Mas pode mandar, né? Por infelizmente. direct, pode mandar como Manda por quiser. direct, justamente. Massa. Beijão para todo mundo, boa noite aí. Valeu. Marcos, um abração Beijão, aí. meu irmão. Bom descanso. Valeu. Tchau. Tchau, tchau para você também.